Fala galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basílio e você está aqui no Doutor Automóvel. Seguinte, semana passada eu fiz um react sobre a NBR, né, que é a fabricante de carros brasileiros, e aí um amigo meu me pediu para fazer outro react, dessa vez na área de segurança veicular, que é a minha área de expertise. Então, no vídeo de hoje, eu vou avaliar o vídeo da batida do Fiat Argus e do Fiat Crono, né, no Latin NCAP, que é um órgão que avalia a segurança do carro. E aí, vocês acham que o Fiat é seguro? Vocês acham que não é? Vamos acompanhar comigo. Bom, galera, vamos então começar o react do crash test do Fiat Argus. Eu estou aqui na página do Latin NCAP. Por que do NCAP da América Latina? Para quem não sabe, o NCAP é um órgão que avalia a segurança dos carros em caso de acidentes e o quão bons eles são em evitar acidentes também. Então, basicamente, é um órgão seríssimo que tem no mundo todo, tem na Europa, tem na Coreia, que ele tem algumas batidas frontais, laterais, que são como se fossem benchmarks, ou seja, é uma batida padrão para você ter um padrão de comparação de todos os carros do mundo e ver quais são os carros mais seguros, quais são os menos seguros, quais atendem aos critérios mínimos de segurança e quais não atendem. Vale lembrar aqui que o NCAP não é um órgão legal, ou seja, existe as batidas de homologação, que são as batidas que você tem que fazer para poder vender o carro num país. Essas de fato têm valor legal e essas batidas elas têm que ser, você tem que aprovar nessas batidas, senão você não vende o carro mesmo. E o NCAP é só um plus, digamos assim, não é obrigatório, a empresa não tem que mandar carro para o NCAP testar, mas se você faz isso, você recebe uma avaliação de volta na forma de estrelas. A gente pode ver aqui que o Fiat Argo, das 5 estrelas do NCAP, não ganhou nenhuma, ou seja, ele foi reprovado. E a gente vai saber por quê. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Tem um vídeo aqui das batidas todas, né, de todos os testes que eles fazem. E embaixo tem um relatório aqui da produção dos adultos, produção das crianças e por aí vai. Então, eu vou primeiro assistir o vídeo, mostrar alguns pontos para vocês que eu percebi de coisas que não são boas, ao meu ponto de vista. E depois a gente vai passar pelo relatório do NCAP, ponto por ponto. Como é constituída a nota? Vocês já viram aqui. Eles têm uma fórmula matemática lá, que eu não vou entrar nesse mérito, porque talvez não seja o interesse do grande público. Mas basicamente são 4 áreas principais. A primeira é a proteção dos adultos, ou seja, motorista, passageiro e por aí vai. Normalmente eles medem os adultos no banco da frente. Na verdade, sempre no banco da frente, né? Normalmente não medem no banco de trás, porque no banco de trás eles medem as crianças. Eles instalam a cadeirinha, né, com uma criança um pouco maior e um pouco menor. Eles conhecem por Q1.5 e Q3, que é o equivalente a uma criança de 1 ano e meio e uma criança de 3 anos. Por quê? É a criança que vai sentada de costas, né, na cadeirinha, de costas para o motorista, e a outra que vai sentada de frente. Então eles têm uma avaliação bastante abrangente aí. O terceiro ponto é a proteção de pedestres. Produção de pedestres, olha só. Proteção de pedestre, que é basicamente o seguinte: se por algum acaso acontecer de você atropelar alguém dirigindo um carro desse, o quão seguro para o pedestre é ser atropelado por um Fiat Argus ou pelo Fiat Cronos, né, que pelo que eu entendi é o mesmo carro. E, por último, os sistemas de assistência, que basicamente é sistema de detecção de linha, sistema de detecção que eles chamam de Road Edge Detection, né, que é quando o carro está saindo da estrada, às vezes o motorista está inconsciente, o carro está saindo da estrada. Esses sistemas de assistência motorista, que aqui na Europa já são muito presentes, e aí no Brasil, infelizmente, nem tanto. Eles avaliam também essa parte. Mas enfim, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui nos vídeos do crash test, e eu vou pausando e dizendo para vocês o que eu estou vendo aqui da ótica de um especialista. Para quem não sabe, eu trabalho com segurança veicular desde 2017 aqui na Alemanha. Fiz meu mestrado lá em 2016 também na área de segurança veicular. E, cara, eu faço crash test todos os dias, então alguma coisa nesses anos eu aprendi. Vamos lá então. Ver o vídeo do Fiat Argus / Fiat Cronos, do Latin NCAP. Importante falar também, eu estou usando o Latin NCAP porque o NCAP ele pega os carros que são produzidos em massa. Então, não adianta eu pegar um resultado de um carro que é vendido na Europa, porque ele vai chegar no Brasil com opcionais diferentes, com itens de série diferentes e talvez com alguma mudança estrutural. Então, eu decidi pegar o NCAP latino justamente para mostrar, esse é o carro que está sendo vendido no Brasil. Vamos lá, tem 2 airbags, né? Provavelmente motorista e passageiro. Aqui são as notas dele, ele conseguiu
conseguiu 24% dos pontos em produção aos ocupantes adultos, né? 10% na criança, 37% na produção de pedestre e 7% dos pontos na proteção nos sistemas de assistência, né, na eletrônica. Esse teste foi feito no final de 2021, ou seja, ainda está bem recente. Primeira batida. Essa batida é o que a gente chama de ODB, que é a batida numa barreira deformável a 64 km por hora. Você vê que ele pega na quina do carro, né, um pouquinho para o lado de fora. Ele tem 40% de sobreposição com a lataria do carro. Aí em câmera lenta, aparentemente os airbags funcionaram bem. Você vê que antes do motorista entrar em contato com o carro, ele entra em contato com o airbag. Essa de fato é a função do airbag. É o passageiro entrar em contato com o airbag, que é macio, antes de colidir com qualquer parte do carro que é rígida. Então, pelo menos aqui, aparentemente o airbag funcionou muito bem. Aí vários ângulos, né? O airbag do passageiro e do motorista. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se é porque esse dummy é um dummy grande, mas existe uma coisa que chama sistemas de airbag adaptativo, que é o seguinte: o airbag ele tem um furo e caso seja uma pessoa menor, esse furo é detonado, é uma segunda detonação do airbag que serve para deixar ele mais macio. Então se tiver uma pessoa menor dirigindo o carro, sei lá, uma mulher pequena, ou sei lá, um chinês, alguma coisa assim, que é leve e pequeno, essa válvula secundária dispara, faz um furo no airbag e deixa ele mais macio, para evitar fratura facial e tal. E aqui eu não vi essa parada. Normalmente, mesmo quando você tem um cara grande, essa válvula dispara depois de um tempo, para garantir que, por exemplo, ele tiver um acidente, o bombeiro está resgatando e vai ter uma explosão no meio do resgate. Então, se eles tivessem essa parada, eu teria visto o disparo. Aqui eu não vi, mas eu não sei se tem ou se não tem. Pode estar em outro lugar e tal. Normalmente é aqui em cima, onde está esse ponto preto. Vamos lá. Aqui a criança. Normalmente o banco de trás, numa batida frontal, é bem protegido. Por isso que você não tem airbag pro banco de trás, né? Uma batida frontal. E as crianças, como elas têm a proteção da cadeirinha, então também já ajuda bastante, cara. Essa é outra coisa muito importante. Você vai pra... Deixa eu voltar essa batida lateral. Mas isso é muito importante, cara, você carregar as suas crianças, o seu filho, na cadeirinha apropriada para ele. Porque, cara, isso daqui salva a vida. Principalmente na batida frontal, nem tanto, porque tem um espaço enorme entre a cabeça da criança e o banco. Então, a probabilidade da criança colidir com o banco é mínima, para não dizer inexistente. Mas numa batida lateral, essa proteção aqui da cadeirinha salva a vida do seu filho. Principalmente no caso do Fiat Argus e do Cronos, que eles não têm airbags laterais. Então, cara, muito importante que vocês sempre mantenham as crianças na cadeirinha e na cadeirinha apropriada para elas. Aqui você vê, essa é a criança de 3 anos, né? Se eu voltar um pouquinho, aqui é a criança de 1 ano e meio. Você vê que a criança em si não sofre muita coisa, mas ela não colide com o carro e tal, mas ainda assim é um impacto muito grande. Agora a batida lateral, né? Eu espero uma desgraça, porque como ele não tem ele só tem 2 airbags. E do lado, normalmente, você tem mais 2. Você tem um airbag que desce aqui dessa coluna aqui do carro, que é o airbag de cabeça, né? O cortina, que eles chamam no Brasil. E você tem um segundo airbag que sai do banco para evitar a fratura de costela, para evitar que o braço bata no carro e por aí vai. Então, eu acho que essa batida lateral vai ter bastante problema. Vamos ver. Essa é a pancada. Se eu não me engano, se for igual ao critério da Europa, essa barreira acertou o carro a 50 km por hora. Então vamos voltar para vocês verem aí. Bonito. E essa, pra mim, é a pior situação. Deixa eu pausar. Essa é 50 km por hora mesmo. Essa é a pior situação. Por quê? Numa batida frontal, toda essa parte aqui do capô tem uma viga gigantesca aqui, que a gente chama de CMS, e ela faz parte de um sistema que a gente chama de crash box. Que quando você bate, todo esse sistema vai se deformando e absorvendo energia até que essa energia chegue nos ocupantes e você precise detonar o airbag para que eles não batam de cabeça em algum lugar. Então você tem todo esse volume aqui do capô para absorver energia. No caso da batida lateral, você não tem, cara. Você tem a porta ela tem uma outra viga lateral aqui de fora a fora, que no alemão a gente chama de Türaufprauträger, que é o receptor de impacto da porta, né? Mas o espaço para deformar a porta aqui, enquanto aqui você tem lá
quase 1 metro, não sei, aqui você tem 10 centímetros. Então, uma batida lateral assim T é muito pior para os ocupantes do que uma batida frontal. Inclusive, os tempos de disparo do airbag são muito mais rápidos numa batida lateral do que numa batida frontal. Bom, vamos ver agora o interior, né, lá dentro, como é que ficou. Ó, a primeira parada, o passageiro dá uma cabeçada na coluna do carro. Repara só aqui o movimento da cabeça do passageiro. Ó, pô. Isso em câmera lenta já é complicado. Agora, você pensar que você está tomando uma pancada a 50 km por hora e a tua cabeça está fazendo isso daqui, ó. Ó, olha, ó, e aqui também, embaixo também, viu? A criança foi salva pela cadeirinha. Deixa eu voltar para vocês verem o impacto da cabeça do ocupante de novo. Olha só. Ó, o carro foi deformando, a cabeça deformando, tá deslocando para o outro lado, né? Ó, olha o pescoço do boneco como é que tá. Isso daqui, cara, se tivesse um airbag lateral aqui descendo para a cabeça, teria talvez não, com certeza teria um resultado muito melhor, que talvez desse uma avaliação aceitável para o Cronos no NCAP. A outra coisa que eu vi logo depois, que passou muito rápido também, é o lance do braço que eu falei, ó. Aqui, nessa região do banco, normalmente tem um airbag extra que sai e a função dele é o seguinte, é proteger a sua costela do contato com a porta, porque é plástico, mas é uma estrutura rígida, e levantar o braço para que o braço não tenha contato nem com a porta do carro, nem com a costela do dummy, porque isso daqui também pode causar fratura. E olha o que acontece. Ó, aqui o braço já acertou a lateral. A lateral, depois que acertar o braço, empurra o braço com a costela. Então aqui você tem risco de fraturar o teu braço, de fraturar a tua costela e talvez o quadril, porque toda essa parte aqui também está sendo movida. Ó, olha o deslocamento do boneco, tá vendo? Isso tudo aqui monta um cenário desastroso, porque tipo assim, você tomou uma pancada no braço, o teu braço foi contraído contra a tua costela, uma chance enorme de fratura aqui, o teu quadril foi arremessado pro lado, e eu não sei se eles têm aquele tensionador de cinto que fica aqui, se eles têm só o de cima, né, que tem basicamente 2. Depois, quando tiver um vídeo sobre isso, eu posso até falar um pouco mais. E você tem que lembrar que lá em cima, a cabeça do boneco tá batendo na estrutura rígida do carro também. Então, essa batida lateral aqui foi um desastre. Ó, aqui as crianças, é o que eu falei, tá vendo? Nesse caso aqui, você vê que a criança ela tem um deslocamento muito menor do pescoço do que o adulto, o que, pô, é bom, né? Porque a criança, nesse caso aqui, é a criança de 1 ano e meio. A estrutura óssea da criança dessa é muito mais fraca do que um adulto, logicamente. Então, pô, você vê que toda a parte da cadeirinha aqui até que funcionou bem. Ela mexe pouco o pescoço tá reto, a coluna tá reta, e ela bate com o rosto, né, aqui nessa parte acolchoada da cadeirinha. Mas a cadeirinha não é produzida pela Fiat também, né? É uma cadeirinha padrão deles lá. Na verdade, eles testam até com várias. Mas aqui tá elucidando mais uma vez a importância de você carregar os seus filhos na cadeirinha. Se essa cadeirinha não tivesse aqui, a criança tá batendo nessa parte rígida da porta aqui exatamente como um adulto. O adulto talvez ficasse vivo, a criança provavelmente não. Ó, ela volta. Aqui tem uma tinta, né, para saber aonde tem contato e tal. Aqui a criança maior, ó, ela já tem uma reação maior, porque o corpo é maior também, tem mais inércia, por aí vai. Mas nada de grave, né? E aqui é a batida. A estrutura em si não parece ter ficado ruim. Parece estruturalmente um carro bom. Mas pela falta desses aparelhos de proteção, ele teve um resultado pífio. E isso daqui é o que eles chamam de whiplash, que é como se fosse uma batida. É como se fosse, não, é uma batida traseira, né? Pra ver o que acontece, porque em batida traseira tem muito índice também de machucar cervical. E pelo que eu vi também no resultado dele, não foi um bom resultado de batida traseira. Aqui já é a parte de produção. De produção, por que eu tô falando essa palavra toda hora? De proteção aos pedestres, né? Eles simulam a cabeça de um adulto e de uma criança sendo arremessada contra o capô a 40 km por hora. Como se fosse simular um atropelamento, né? E ele teve uma nota muito ruim nessa parte também. Aqui eu vou ser sincero, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para avaliar esse teste aqui. Eu não consigo te dizer por que foi bom ou por que foi ruim. Esse teste aqui, ó, já é um impacto com a parte superior da perna, como ela acontece com o carro, né? Existe uma norma que regula essa parte. Eu não sou especialista em produção a pedestre, sou especialista em segurança dentro do veículo. Então, esse teste aqui eu não posso também dizer muito bem por que foi ruim, por que foi bom. Esse próximo teste aqui eu já posso. Conversando com amigos meus, né, muito tempo atrás,
Foi uma das informações que me deram. Basicamente, esse cara aqui simula o atropelamento também de um pedestre. E isso daqui simula a perna do cara. Basicamente, essa parte de baixo aqui é a tua panturrilha, né, a tua parte de baixo. Aqui no meio tem o joelho. E aqui em cima é o que eles fazem o equivalente à coxa e o quadril. Qual é o objetivo aqui? Você está simulando isso, ó, e quando acontece a colisão, imagina que isso daqui é a perna de uma pessoa e o joelho está bem aqui no meio. Olha o que acontece. Essa parada aqui é o problema. Você tem que desenvolver o seu capô e toda essa estrutura frontal de plástico e de espuma. Tem uma espuma aqui entre a parte metálica da estrutura e o para-choque, normalmente, né? E você tem que desenvolver o seu carro de maneira que essa flexão aqui seja a menor possível. Porque, primeiro, isso daqui pode causar fratura de quadril, ou seja, a parte da sua perna descolada do teu quadril, né? Soltar do quadril. Isso pode causar fratura na perna e, principalmente, isso pode arrebentar o joelho do pedestre. Então, esse foi mais um quesito, não sei se necessariamente na parte do joelho, mas foi mais um quesito em que eles tiveram uma nota muito baixa. Depois eu vou até dar uma olhada de novo nas estrelas lá. Ó, olha isso daqui. E aqui ele diz que não é para reproduzir, a gente finge que não viu isso. E vamos lá, tá vendo? Na real, a proteção ao pedestre nem foi tão ruim, foi a melhor nota deles, foi 37%. O pior foi os sistemas eletrônicos, né? Vamos ver agora o que o NCAP falou, por que eles tiveram uma nota tão ruim assim. A princípio, o adulto, né? Os caras que estão na frente, e aqui está dizendo quais são as áreas que eles repararam, o que eles fizeram de observação, né? Basicamente, você vê a cabeça, o pescoço, o peito e as pernas. Existe também um sistema de airbag pro joelho, que não foi o caso desse carro, mas existe. Então, caso você queira minimizar essas possíveis fraturas aqui, você pode equipar o seu carro com airbag de joelho também. Então a gente vê aqui, ó, no motorista, ele teve o peito muito ruim, a cabeça e o pescoço foram aceitáveis, o peito do passageiro também foi aceitável, e na perna, em geral, eles tiveram problema na parte da coxa, do joelho ali, tá vendo? Vamos ver o que eles falaram. Antes de ver, por que eu acho que o motorista teve problema no peito e o passageiro não? Normalmente tem uma distância muito grande entre o passageiro e o airbag do passageiro, então você consegue fazer essa parada limpa, como a gente diz. O motorista, você já está vendo que tem um volante aqui no meio. Durante a batida, você tem também, ou na verdade é ideal que você faça com que a coluna de direção do carro deforme e que o volante se afaste do peito do motorista, justamente para evitar esses valores altos aqui de força no peito. Se você faz o volante ficar mais distante, você tem um caminho maior que o motorista percorre até se chocar com o airbag, e aí a força no peito é menor. Então eu suspeito que ele tem esse problema aqui no peito do dummy justamente porque talvez a coluna de direção não tenha se deformado de forma correta, né, ou de como se deveria. Aqui são as análises do teste lateral. Tá vendo? O whiplash, que é aquela batida traseira, de 3 pontos ele ligou 0,78 e mostrou aqui que, ó, tem a legendinha, ó, bom, adequado, marginal, que é tipo assim, aceitável, weak, que é fraco, e poor, que é pobre, é tipo horroroso. Então, ele teve uma proteção bem deficiente, digamos assim, da coluna cervical em caso de batida traseira. No caso de batida lateral, o que a gente já viu lá no vídeo, né, que eu mostrei pra vocês, ó, a cabeça é poor, ou seja, é muito ruim a proteção da cabeça por causa da ausência do airbag, né? E aqui a proteção do peito, né, das costelas também é fraca, segundo o conceito do NCAP. E o quadril não foi tão ruim assim. Todos esses vermelhos aqui poderiam ser evitados se o carro tivesse um airbag lateral e tivesse um airbag de cabeça, que não foi o caso. Outra coisa que eu não falei também, olha, teve 0 pontos de 8 possíveis no teste lateral. Outra coisa que eu não falei é que tem um teste de poste, que a gente chama, né? Como se simulasse o carro batendo de lado num poste. Como esse carro nem tem airbag de cabeça, eles nem se deram o trabalho de executar a batida, porque obviamente ia ser um resultado horroroso. Então, como você já zerou o primeiro, amigo, eu nem vou fazer o poste, porque o poste a gente sabe que é uma... A estrutura, depois da batida de poste, ela fica muito mais danificada do que a barreira, porque a barreira você tem uma área maior para dividir o impacto. O poste é um impacto localizado, então é horroroso. Quando você vê uma batida de poste, o carro deforma papo de meio metro assim, para dentro do habitáculo. Então eles nem se deram trabalho de fazer isso. Vamos ver aqui os comentários deles. Frontal impact, the protection offered to the driver and passenger. Tá dizendo que a proteção da cabeça e do pescoço na batida frontal foi boa até.
E o peito do motorista teve proteção marginal, ou aceitável, digamos assim, mais ou menos, no português. Muito provavelmente por causa do que eu falei da coluna do motorista. E o peito do passageiro teve uma proteção boa. Ó, os joelhos do passageiro e do motorista tiveram uma proteção marginal, que é mais ou menos também. Também poderia ser melhorado, talvez, com airbag de joelho. As they can impact transfer structures behind the... porque eles podem ter impacto com estruturas perigosas atrás da fáscia. Eu não sei o que é fáscia. Deve ser uma parte do corpo humano, mas como eu não sou médico, vamos lá. A tíbia também foi bem adequada, né, segundo eles. E a parte do que a gente chama de Fußraum, que é a parte onde os pés ficam, também estava considerada como estável. Body shell was rated as unstable and not capable of standing through the load. Interessante. Estão falando que a parte do body shell, né, a estrutura, foi classificada como instável e não capaz de... Tipo assim, se fosse uma batida um pouco mais forte, ele já não tem certeza se tudo correria bem. Side impact, abdomen and pelvis protection. Dizendo que na batida lateral a proteção do abdômen e da pelvis foi até boa. E a proteção do peito foi fraca, a proteção da cabeça foi horrorosa, pobre. O inglês deles aqui é meio estranho, acho que é porque o Latin NCAP é no Uruguai, então esse inglês não é escrito por pessoas nativas, está um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Structure and treasure, a intrusão na estrutura, né, lateral, a gente esperou que essa intrusão fosse menor, ou seja, que a estrutura tivesse um pouco melhor. O impacto com o poste não foi feito porque o carro não oferece a proteção de cabeça como coisa, padrão. Whiplash, the protection, the neck, poor... Sit and show the high deflection was penalized as a consequence. Aqui ele está falando aqui no Whiplash, que é a reação traseira, dizendo que o pescoço foi muito ruim, a proteção da cervical, e o banco se deformou muito, e por isso eles ganharam uma penalidade na avaliação. Mas está dizendo que, apesar de tudo, o carro cumpre as normas regulamentadoras para impactos traseiros, que é a R32 da União Europeia. A EB, para quem não sabe, é Autonomous Electronic Braking, que é basicamente um sistema que reconhece que você vai bater no carro que está na sua frente e freia o carro para você não bater nele. Serve também usado para não bater em pedestre e por aí vai. Ó, dizendo que o carro não oferece esse sistema, nem como opcional. Rescue sheet was ok, ou seja, o resgate, o protocolo de resgate foi ok. E a única coisa que de fato cumpriu os regulamentos aqui bem foi o resgate no carro depois do acidente. Ok, vamos dar uma olhada aqui na proteção de crianças. Aqui eles falam uma série de coisas do que o carro tem, o ISOFIX, que é importante também, que é para você fixar a cadeirinha, e o ISOFIX é um padrão, então tipo, quando você compra uma cadeirinha com ISOFIX, ela vai servir em todo o carro que tem essa ancoragem. Aqui ele fala quais as cadeirinhas que ele testou, qual é a posição, tá vendo? Ó? É o right front, né, que é onde fica o passageiro, e aqui as 3 posições do banco de trás, e aqui os relatórios, né? Mas vamos ver o que eles escreveram aqui, ó. Child seat was installed forward using ISOFIX anchorages. Dizendo que a criança de 3 anos foi instalada na posição para frente, né? Usando o ISOFIX. E olha só que legal. A cadeirinha, né, no caso, no acidente, it was capable of preventing excessive forward movement on the head. Quer dizer que foi capaz de evitar que a criança tivesse um movimento excessivo da cabeça. Ou seja, isso pode salvar a coluna cervical de uma criança em caso de impacto. Ó, side impact, protection was good. Q1.5 eu falei para vocês, é a criança de 1.5 anos, né? Aqui ele está dizendo que o impacto lateral também foi bom na criança de 3 anos. A criança foi instalada ao contrário, né? Virada de costas para a direção do carro. E com suporte de perna. Ofereceu uma boa proteção durante o impacto frontal. E o impacto lateral também foi bem protegido. Ou seja, olha que coisa incrível. O adulto, que dependia do airbag para ser salvo, tá ferrado. Vai ter o crânio fraturado, provavelmente, na batida lateral. E a criança, sem airbag nenhum, só pelo fato dela estar protegida pela cadeirinha, provavelmente sairia todas essas batidas aí sem se machucar. Falou que a instalação só
CRS é Child Restraint Systems, que são as cadeirinhas, né? Tá dizendo que nem todas passaram na instalação, não sei se é um problema do carro ou das cadeirinhas, né? Isso eu não posso falar. Despite having standard ISOFIX encourages re-outboard positioning. Aqui ele está dizendo, apesar dele ter o ISOFIX, a marcação da posição não estava de acordo com os padrões do NCAP. Isso também é importante, ó. Airbag warning when rear wheel CRS is installed in the passenger car. Passenger seat was not meeting the... ele está dizendo que... O que acontece? Quando você instala... Não sei se no Brasil isso é permitido, mas na Europa é. A criança pode andar no banco da frente, desde que ela esteja na cadeirinha também. E quando você coloca uma criança no banco da frente, nessa posição, sentada ao contrário, né, com as costas para frente do carro, você é obrigado a desligar o airbag do passageiro, porque isso pode machucar e até matar a criança. E de acordo com a NCAP, esse aviso do airbag do passageiro não estava também atendendo aos requisitos que eles têm. Que o airbag está desligado e tal. Você pode esquecer o airbag desligado e quando uma pessoa normal sentar lá, ela não sabe que o airbag está desligado e numa batida ela vai dar de cara na frente do carro. Aqui são outras coisas. Vamos lá ver a parte de pedestrian protection. Aqui já tem um problema. The car does not meet the regulation. Essa regulação aqui, o N127, também faz parte das leis europeias, que a gente chama de UNSE, e ela regula, de fato, o impacto de um pedestre com o carro. Aqui, na verdade, é um mapa, né, de forças e tal, e aqui são os pontos que ele teve, mas, basicamente, pelo que eu entendi, esse carro nem poderia ser vendido na Europa, porque ele não consegue cumprir a norma regulamentadora 127 da União Europeia. Aqui ele fala do AEB, né, que é a mesma coisa, aquele freio autônomo, esse carro não tem, então ele não pode ser avaliado, e aqui são as performances da página. O carro não prova que ele tem capacidade de cumprir, né, as leis de proteção da União Europeia. Se fosse no caso de ser vendido aqui, ele não poderia ser vendido. Ele demonstrou limitada e baixa proteção de pedestres. O AEB de pedestre não tem porque ele não tem freio autônomo de espécie nenhuma. Aqui, ó, só para constar, esse carro é vendido no Brasil e na Argentina. E aí, os sistemas de segurança, para finalizar. Vamos ver aqui. Onde é que tá? Aqui, beleza. Speed Assistance, que basicamente é limitador de velocidade, piloto automático. De acordo com o que o NCAP falou aqui, não tem todas as versões, nós não podem avaliar isso com muita de segurança. Seat Belt Reminder, que é aquele apito que dá quando alguém esquece de botar um cinto. Ganhou 3 pontos. E aqui embaixo tem a avaliação, ó. Warning, que é o tipo de aviso que ele te dá. E se é visual ou se é um aviso audível, né? No caso do motorista, ele tem os dois. E aqui a gente vê, ó, no caso do passageiro não tem, no caso dos ocupantes de trás não tem. Por que você bota então um aviso de cinto de segurança? Porque, o motorista está dirigindo o carro, ele sabe se ele está usando o cinto ou não na maioria das vezes. Se o passageiro esquece de botar o cinto, ou pior, se alguém no banco de trás, uma criança, esquece de botar o cinto, o carro não vai informar o motorista, nem no painel, nem no bip. Então, eu não sei nem porque esse sistema tá aí, porque ou você bota para todo mundo ou você não bota, né? O motorista sabe se ele tá dirigindo de cinto ou não. Mas enfim. Aqui os outros sistemas, né? Lane Support System, que é o sistema que reconhece a linha da estrada, esse carro não tem também, então não pode ser avaliado. Tudo que ele não tem e não pode ser avaliado, ele tá perdendo ponto, né? Por isso que ele teve uma pontuação baixa. Road Edge Detection, que é o sistema que reconhece que o carro está saindo da estrada, também não tem. Blind Spot Detection, esse já é um cara bem mais comum no Brasil, até onde eu sei, que é o sistema de detecção de ponto cego. Se alguém vem passando num ponto cego do seu carro, motoqueiro ou qualquer um desses caras, esse carro não detecta. ESC, sistema de estabilidade, aparentemente também não tem aqui, ó. Vamos ver. Muse Test, que é a manobra do alce, que a gente conhece como Double Lane Change, né, que no Brasil seria o equivalente a, pronto, tem um cavalo cruzando a pista e você tem que desviar desse cavalo muito rápido na velocidade alta. Você sai para lateral e depois você volta para a trajetória que você estava. A princípio aqui ele teve um resultado até bom, ó. Max Speed Achieved, ou seja, ele conseguiu fazer o teste, tanto o ADAC para quem não sabe é como se fosse o Automóvel Clube, é o Automóvel Clube da Alemanha, como se fosse um Detran da vida. E o Muse Test Customer Testing, que deve ser o teste deles. Em todos os 2 testes, o carro conseguiu atingir a velocidade máxima e desviar do alce, ou do cavalo, no caso do Brasil. Então, isso já é um ponto positivo. Ele em caso de manobrabilidade, assim, em situações de risco, ele até que responde bem. Mas o motorista também tem que ter a malandragem, tem que ter a habilidade de sair, o que nem todo mundo tem, né? A minoria, eu diria.
Aqui a avaliação de AEB, né, que eu falei, o o Autonomous Emergency Braking System. Cara, vocês podem até pensar, o carro freia sozinho para não bater, isso é uma coisa de outro mundo. Isso aqui na Europa, se eu não me engano, a partir desse ano de 2022 já é obrigatório. Os carros tudo tem que sair de fábrica com isso. E esse cara não tem. Ou seja, em caso, vamos supor, você tá distraído. Isso, inclusive, salvou minha vida umas semanas atrás. Eu tava com a minha esposa, eu me distraí, ela me mostrou alguma coisa do lado da rua, eu olhei e quando eu voltei, um carro na minha frente freou forte. E o meu carro freou sozinho e a gente parou, sei lá, 40 centímetros de bater no carro da frente. Então, cara, isso é uma parada muito importante, já tem aqui na Europa em série, eu diria, na maioria dos carros, e esse cara não tem. Então não é uma perfumaria. Se vocês puderem colocar isso no carro de vocês, eu recomendo que coloquem, porque isso aqui salva vocês de muitos momentos de distração, não só para bater em outro carro, mas também para atropelar um pedestre, alguma coisa assim. E aqui o comentário sobre o SC, né? Ele está dizendo que o carro não oferece controle de estabilidade como standard, ou seja, não são todas as versões, você provavelmente tem que pagar mais para ter ele disponível. SBR, né, que é o Seat Belt Reminder, ele está falando que também só oferece para o motorista, o que no meu entender não faz diferença nenhuma. Esse daqui é o Speed Assistant, que também não oferece limitação de velocidade, blá blá blá. E que são basicamente ele falando todos os sistemas eletrônicos que eu deveria ter avaliado e o carro não tem praticamente nenhum. Aqui ele fala sobre os airbags, quantos airbags tem, por aí vai. Se vocês quiserem aí ler o relatório mais profundamente e tal, dá uma entrada no site do Latin NCAP e procura pelo Fiat Argus /Cronos, ou seja, 0 estrelas numa possível avaliação de até 5. Beleza, galera? Bom, o vídeo de hoje foi por aqui. Se vocês gostaram desse react, que foi de um carro que não funcionou, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer de um carro que funcionou bem e mostrar para vocês a diferença de um carro que foi bem feito do ponto de vista de segurança com um carro que não foi tão bem feito assim. Beleza? Um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.